Lula chama Bolsonaro de genocida. Bolsonaro diz que o PT e o próprio Lula têm ligações com o PCC, a principal facção criminosa no Brasil. Afinal, isso é fake news ou liberdade de expressão? A corrida eleitoral de 2022 está sendo marcada por uma guerra de narrativas. E você acredita em quem? Para ficar por dentro desse assunto, acompanha aí o episódio de hoje. Atualiza aí! Fala galera, Tobi na área com mais um Atualiza-E Eleições, fazendo a cobertura dos principais fatos e acontecimentos que envolvem o processo eleitoral de 2022, principalmente na corrida eleitoral para o Palácio do Planalto. E o assunto de hoje é bastante complexo, vamos dar repercussão aí a muitas alegações que os candidatos, no caso aí o Lula e o Bolsonaro, têm feito um do outro, inclusive recorrendo à justiça para tentar impedir o seu oponente de falar o que ele disse. Afinal, fake news ou liberdade de expressão? Então se liga aí na primeira manchete que eu separei para você, manchete da revista Cruzoé, que diz assim no seu título: Lula e o direito de chamar Bolsonaro de genocida. Rapaz, o cara já chega logo com uma voadora nos peitos. Então, ele chamou o Bolsonaro de genocida muito por conta do que aconteceu aí na pandemia. Antes de eu ir logo para as letrinhas pequenas, eu quero saber a sua opinião. Você que assiste o canal, Atualiza aí, você que vai votar nessas eleições, você acha que o Bolsonaro foi um genocida, ou melhor, que ele é um genocida devido aí à forma que ele atuou durante a pandemia? Bom, quero saber a sua opinião, lembrando que os comentários sempre estão abertos e, se tratando de política, tem muita paixão envolvida, então seja inteligente e educado lá nos comentários, porque eu leio tudo. Vamos ver o que o Lula falou e o que o Lula está reclamando a respeito disso aí. Os advogados de Lula recorreram nessa semana de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, que impede de chamar Bolsonaro de genocida. O candidato petista quer ter o direito de chamar o mandatário dessa forma e interpreta o termo como exercício regular da sua liberdade de expressão. Tá aí. O Bolsonaro de fato é um genocida? Claro que, como esse canal é um canal de opinião, eu vou dar aqui a minha opinião clara e aberta para vocês. Eu acho que o Bolsonaro fez uma péssima gestão da pandemia, péssima mesmo. Ele foi muito mal, embora tenha se estabelecido uma guerra política dentro da pandemia. E a culpa não foi só do Bolsonaro. Então teve Bolsonaro, teve STF, teve governadores e prefeitos, um cabo de guerra, onde o que me pareceu foi que menos se importavam era com a população. Agora, o Bolsonaro mandou muito mal, na minha opinião, mas agora, genocida, já não acho que tenha sido o caso, tá? De fato, foram vários problemas, mas ele não teve a intenção, pelo menos ao meu ver, deliberada, de simplesmente promover aí o morticínio de seus compatriotas. Até porque lá no início da pandemia, 2020, pouco se sabia efetivamente da questão se cloroquina salvava ou não salvava, qual era o tratamento. Eu mesmo conversei com vários médicos que fui por diferentes razões e para cada um que eu perguntava a mesma coisa. E aí, doutor, cloroquina é bom ou não é? Tem que fazer o tratamento precoce ou não tem? Cada um falava uma coisa diferente. Claro que julgar isso agora, depois que a pandemia praticamente já passou, é muito mais fácil. Todo mundo já sabe que cloroquina não fez esse efeito. Mas naquela época estava muito difícil saber. E principalmente quando saíram as vacinas, também ficou muito difícil saber a vacina é ou não é eficiente. Até hoje se tem aí dúvidas, principalmente com relação à vacina para as crianças, embora as vacinas para os adultos está comprovado aí que reduziu em muito a mortalidade das pessoas que contraíram Covid. Então, chamá-lo de genocida, na minha opinião, acho que é demais. Mas o Lula chamou, o Bolsonaro reclamou para a justiça e o que a justiça fez? A justiça deu ganho de causa para o Bolsonaro. A justiça falou assim, é verdade, ele não é genocida, não pode chamar o Bolsonaro de genocida. E o Lula ficou pistola e os advogados do Lula foram lá e entraram com um recurso para que o Lula tenha esse direito de fazer. Sabe o que aconteceu? O Ministério Público o Ministério Público Eleitoral disse que não vê crime nisso, que na verdade o Lula, de acordo com o Ministério Público Eleitoral, tem sim o direito de falar que o Bolsonaro é um genocida. Inclusive emitiu um parecer que foi para o TSE, mas que até o momento de eu gravar esse vídeo ainda não tinha sido apreciado pelo TSE. Então, no momento, ainda não pode chamar, mas o Ministério Público Eleitoral já disse que por ele está liberado, é liberdade de expressão. O mais interessante é que, se por um lado o Lula acha que tem o direito de chamar o Bolsonaro de genocida, o próprio Lula e o PT reclamam quando o Bolsonaro fala que o PT é associado à principal facção
criminosa que atua no Brasil. Se liga aí nessa manchete da CNN Brasil que eu separei para você. A manchete diz assim no seu título: ministra do TSE nega pedido de Lula para apagar postagens de Bolsonaro sobre o PCC. Pois é, o Lula fala uma coisa, mas não quer ser rechaçado aí com as acusações que o Bolsonaro tem para fazer sobre ele. Olha só as letrinhas pequenas. Diz assim, ó: a ministra Maria Cláudia, não vou pronunciar o sobrenome para não correr o risco de errar, do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, negou um pedido do ex-presidente Lula para obrigar o presidente Jair Bolsonaro a excluir postagens no Twitter em que Lula e o PT são associados ao PCC, primeiro comando da capital. Continuando. Na postagem, Bolsonaro usa um vídeo de uma reportagem da TV Record com áudio de uma interceptação telefônica da Polícia Federal na Operação Cravada. No grampo, o líder da facção diz que com o PT nós tinha diálogo. Na verdade, não sei se você se lembra desse caso, deixa eu refrescar aí a sua memória. Houve uma interceptação telefônica nessa operação aí, Operação Cravada, que dizia o seguinte: nesse áudio, o líder do PCC, que eu não sei quem é, dizia que no tempo do PT o diálogo era cabuloso, então rolava ali uma aproximação muito grande, ou melhor dizendo, cabulosa, entre o PT e o primeiro comando da capital, repito, a maior quadrilha do Brasil, a principal instituição, melhor, facção criminosa, esse é o termo correto. E aí o Lula tá falando: não, peraí, isso é fake news, isso não pode associar o nosso partido, não pode associar a minha ilibada conduta na vida pública a um grupo criminoso como é o grupo PCC. E o Bolsonaro, na verdade, utilizou uma reportagem que, de fato, o áudio existe. E aí ele recorre, então assim, ele quer ter o direito de ter uma liberdade de expressão praticamente total, dizer o que quer, mas não quer que digam, né, o que querem a respeito do PT e dele. E aí fica aquela questão: será que nessas eleições tudo vai ser judicializado? E aí, na sua opinião, isso aí é liberdade de expressão ou deveria ser considerado fake news ou até crime? A questão é que fake news é o que é mentira, né? E aí fica aquela questão: a interpretação é praticamente pessoal. Você acha que o Bolsonaro é genocida ou que isso é fake news? Você de fato acredita que o PT tenha ligações com a principal facção criminosa do Brasil ou isso também seria fake news? A questão da realidade está sendo desvirtuada, tá difícil saber o que é verdade e o que é mentira no que se propaga principalmente nas redes sociais. Podemos dizer que essa campanha eleitoral será bastante tensa, com muita informação, mas principalmente desinformação. Estamos vivendo uma época de guerra de narrativas. Mas para você acompanhar e ficar sabendo de tudo que vai rolar nesse processo eleitoral, é muito simples. É só você ficar ligado aqui no canal, deixar o seu like no vídeo, porque isso ajuda o vídeo a crescer e o YouTube recomendar para mais pessoas. E agora é muito fácil, olha só. Aqui, ó, bem aqui tá aparecendo a logo do canal, é só clicar aqui porque você vai se inscrever, badalar o sininho das notificações e receber todos os vídeos que são diários, às 6 horas da manhã. Um vídeo de geopolítica e ao meio-dia a cobertura das eleições 2022. Tá gostando? Espalha para todo mundo, se inscreve e deixa o seu comentário aí. Qual é a sua opinião a respeito aí dessas fake news ou liberdade de expressão? O que você acha que é? Beleza? Tamo junto? Beijo do Toby, eu vejo você no próximo episódio.